E agora? E agora? Tem som ou não tem? Agora tem? Agora tem. Tá. Bem, então vamos lá. Eu vou contar o que acontece antes de dar bom dia para todos. É que eu transmito por aqui. Por aqui eu transmito o Grécia Sempre nos sábados, né? Então eu faço de casa o comando e muitas vezes eu tenho que modificar aqui as disposições da transmissão, porque é diferente a transmissão. Então, para depois eu reorganizar isso aqui, essa complicação que acabei de fazer isso aqui, como eu não sou profissional, dá essas coisas pelas quais eu me desculpo. Então, agora estamos em ordem, pelo menos vocês estão me ouvindo, estamos conversando todos. Então vamos lá agora de verdade mesmo, pela quarta vez. Bom dia, Gilmara, Lisa, Cleonice, Simone, Walter Santos, Fernanda, Lígia, Cacilda, Cândido, Márcia, André, Luiz, Marinês, William Melo, Rodrigo, Ednilson e Bang Fuf. Bom dia a todos, é um prazer estarmos aqui todos reunidos mais uma vez. A tosse está indo embora, está bem melhor. Espero que tenham tido todos um fim de semana agradável e que a gente possa ter uma maravilhosa semana sempre. E o tema que se apresentou para a gente debater hoje, eu gostei aqui antes de começar o programa. Alguém aqui, não é aula de educação artística, como é? A arte de viver é uma educação artística, por que não? Então, alguém sugeriu o tema. Bom dia, Délia, tudo bom? Falaram sobre crenças. Vocês querem conversar sobre crenças? Podemos conversar. Um dia dessa semana, não tenha dúvida que podemos falar sobre crenças, né? É interessante isso. Mas hoje, o que se apresentou, e foi ontem à noite, bem no final da noite mesmo, porque também em casa estava uma bagunça, filhos, netos e tudo isso aqui, então, e aí fica aquela muvuca e eu não tenho privacidade, então é difícil a intuição chegar, né? Espirro ao vivo, bom dia. Saúde, obrigado. E o tema que se apresentou foi a arte de viver, do meu querido Patrício Sócrates. Então nós vamos trabalhar em cima disso e no decorrer da semana podemos até debater. Não necessariamente o tema precisa partir através de mim. As sugestões são aí, senão não fica interativo, fica agregativo, né? Não é nada disso. Então, enquanto não aparecem as sugestões que eu sinta que reverberem bem para o objetivo do programa, então aí tem razão dela. A bagunça da minha casa é uma arte de viver. Então, podemos aqui, vocês estão de acordo então que amanhã a gente debata sobre crenças? Se estiverem de acordo, sejam democráticos aqui como na minha terra e escrevam aqui: estamos de acordo, conversar sobre crenças amanhã. Sim, 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 tranquilo, sim, 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 olha que bacana, olha, turminha boa. Então amanhã o tema é crenças, vocês já estão sabendo. Muito bem. Então o meu amigo Sócrates, 400, que viveu de 469 a 399 antes da era cristã, essa era cristã inventada, que amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre crença. Preparem-se amanhã, hein? Tá? Muito bem, querem falar sobre crença? Eu vou falar. Sócrates, um dos maiores filósofos da humanidade, ao examinar o que significa tornar-se humano, tinha por objetivo não mais a ciência ou a natureza, mas o homem. Sócrates estava de olho não na ciência e na natureza, mas no ser humano, né? A gente tem que tomar cuidado com as palavras. A gente fala no homem, não pensar que Sócrates era alguma coisa esquisita, né? Ele ensinou, Sócrates, que pecar é ignorar e que a purificação da alma passa necessariamente pelo autoconhecimento do ser humano. Ele introduziu o homem interior na filosofia. Eu vou... Vocês me dão uma licencinha aqui que eu vou fechar a janela lá, porque a muvuca aqui embaixo começou. Peraí.
Ô, caceta, viu? É o exercício da paciência, né? Eu tenho que mostrar, não adianta ficar aqui só falando e não praticar. Então vamos lá, paciência, Sr. Eustáquio. Então, muito bem. Vou repetir então, ele ensinou que pecar é ignorar, no ponto de vista dele, que a purificação da alma passa necessariamente pelo autoconhecimento do ser humano. Ele introduziu o homem interior na filosofia. Então, Sócrates tinha interesse nem na natureza e nem na ciência, tinha interesse no ser humano. Conforme Sócrates, conforme ele dizia, o único meio de realizar a mais importante missão do homem é o conhecimento de si mesmo. Essa era a missão e continua sendo, parece até os dias de hoje, a maior missão do homem, a missão mais importante do ser humano, o conhecimento de si mesmo. Ao identificar a virtude com o conhecimento, Sócrates formularia a sua mais polêmica reflexão, a de que ninguém erra ou faz mal, voluntária ou conscientemente. Explica-se. Não sendo nenhuma irracionalidade deliberada, se alguém pratica o mal, isso se deve à ignorância dos valores éticos. Mas o homem deve considerar que a virtude, sem a qual a ignorância e o mal triunfam, sem a virtude, o mal e a ignorância triunfam, dificilmente pode ser ensinada por estar latente na alma. Portanto, só é alcançável pelo exame rigoroso que cada pessoa deve fazer de si mesma, condição básica para a sua existência ser considerada digna. Vou repetir, sem interrupções. Conforme Sócrates, o único meio de realizar a mais importante missão do homem, o conhecimento de si mesmo. Ao identificar a virtude com o conhecimento, Sócrates formularia a mais importante e polêmica reflexão, a de que ninguém erra ou faz mal, voluntária ou conscientemente. Explica-se, não sendo nenhuma irracionalidade deliberada, se alguém pratica o mal, isso se deve à ignorância dos valores éticos. Mas o homem deve considerar que a virtude, sem a qual a ignorância e o mal triunfam, dificilmente pode ser ensinada por estar latente na alma. Portanto, só é alcançável pelo exame rigoroso que cada pessoa deve fazer de si mesma, condição básica para a sua existência ser considerada digna. Bom, então vejam só o que o Sócrates dizia antes da era cristã, que só é alcançável essa virtude pelo exame rigoroso que cada pessoa deve fazer de si mesma, condição básica para a sua existência ser considerada digna, ou seja, cada um fazendo uma análise de si torna a sua existência digna. Adélia diz o seguinte: e o que nos leva a conhecer de verdade é a convivência com o outro. No outro nos vemos com mais clareza, sem sombra de dúvida, né? Nós somos o espelho, o outro é nosso espelho, nós somos o espelho que a gente vê no outro. Isso mesmo, Cleves, virtude latente na alma, profundo isso. O método socrático de argumentação, ou se preferir de ensino, significa tentar extrair das pessoas as respostas que elas supostamente não têm, fazendo-as encarar a própria ignorância, pode levá-las ao paradoxo socrático de, conformando-se com ela, se sentirem sábias. Quando eu me conformo com a minha ignorância, eu me sinto sábio. Por isso é que, ao declarar-se ignorante, só sei que nada sei, é o seu modo predileto. Já ouviram isso, né? Eu só sei que nada sei. Então significa tentar extrair das pessoas as respostas que elas supostamente não têm, fazendo-as encarar a própria ignorância, fato este que pode levá-las ao paradoxo de, conformando-se com ela, da ignorância, se sentirem sábias, né? Por isso é que, ao declarar-se ignorante, só sei que nada sei, era o chavão preferido de Sócrates. A Lisa diz que é para isso que nós estamos aqui, com certeza. Sei lá quantos milhares de anos depois estamos aqui para aprender isso aqui que Sócrates já tinha
falado pelo menos 2.500 anos atrás. Nada em excesso e conhece-te a si mesmo são conceitos básicos da filosofia do Sócrates. Nada em excesso e conhece-te a ti mesmo. Frase célebre de Sócrates. O mais sábio é sábio justamente por ter consciência da própria ignorância. Vejam a profundidade disso. O mais sábio é sábio justamente por ter consciência da própria ignorância. Ter consciência da própria ignorância é uma virtude realmente. Que a gente não sabe absolutamente nada, não sabe. Mas ter consciência disso, pouca gente tem. A gente sempre é metidão, não, porque eu sei das coisas, porque eu sei disso, eu sei daquilo. Então, na verdade, a gente, quanto mais você quer ver um exemplo prático disso, vamos pesquisar sobre amanhã, o tema de amanhã, crença. Vai lá no Google, você vai ver crença. Você pegou uma palavra, crença, e você colocou lá no Google para pesquisar. Quando você coloca lá e vem o resultado, você vai ver que quantos vão aparecer. Vamos fazer a brincadeira aqui. Vamos fazer, tá aqui, ó. Vamos lá. Então, pesquisando uma palavra só, uma palavra só, eu vou colocar aqui crença. Coloquei uma palavra só, crença, e me abriram 3.350.000 páginas. Uma palavra está me levando para 3.350.000 páginas que falam sobre crença. Ou seja, eu pego uma pirâmide ao contrário, aqui a minha base era a palavra crença, jogo lá no Google e olha o que acontece. Então realmente isso é a maior prova de que a gente não sabe absolutamente nada. E quando a gente vai pesquisar uma coisa, as coisas começam a se abrir, o universo é tão grande assim das respostas que a gente acaba descobrindo que não sabe absolutamente nada. E cada link desses que a gente vai abrir outros links que vai nos levar para outras direções e assim nós vamos. Então, esta é uma forma do só sei que nada sei realmente. O mais sábio é justamente aquele que tem a consciência da própria ignorância. Ignorar não é burrice, é ignorar, é desconhecer. Isso é louvável a pessoa reconhecer e desconhece. Enquanto ela desconhece, aquilo que nós falamos já em programas anteriores, ela não deve, não tem culpa, não precisa se preocupar com nada, porque ela ignora. Mas a partir do momento que ela tem o conhecimento, que ela começa a ter informação, ela deixa de ser ignorante, aí ela passa a ter uma responsabilidade muito grande e aí ela será cobrada. Primeiramente por si própria, né? Então agora nós vamos debater nesses minutos seguintes deixa eu voltar na página aqui da Pax, muito bom. Nós vamos debater aqui as 10 lições do socratismo, uma a uma, ok? Aí, tá vendo? Lígia diz abre 3.370.000. É isso mesmo, e assim vai. Cleonice diz perfeito, somos muito ignorantes, nada sabemos, argumentamos o que pensamos saber, até discutimos e defendemos o que pensamos saber. É bem isso. Nós temos que fazer o exercício de uma palavra que poucos de nós têm, né? Eu ouso dizer isso, poucos de nós têm, humildade. É de assumir realmente que a gente não sabe absolutamente nada. Alguma coisinha, mas perante o todo assim é nada. Então vamos lá. A primeira lição do socratismo é: cuide da alma. A alma, imortal, indestrutível e sempre renascida, razão moral, espírito pensante, sede da consciência, é a manifestação do divino no homem. Preocupar-se com a alma sem descuidar do corpo, mantendo-o saudável e ágil, é afastá-lo do perigo dos prazeres mundanos, fáceis e enfermos que embotam os sentidos. O cuidado da alma só é perfeito com o autoconhecimento. O conhecimento purifica a alma, liberta-a das ilusões fáceis, do julgamento precipitado e passional do próximo. Só por essa primeira lição do socratismo, a gente vê
o quanto a gente está distante do conhece-te a ti mesmo e da consciência da nossa ignorância. O cuidado que a gente tem que ter na alma, a consciência de que aqui ele diz aqui, vamos deixar claro o negócio, pena que o Jorge não está aqui, que ele poderia esclarecer esse aspecto aqui, né? Eu não sei se Sócrates ele tinha uma consciência ou ele achava que era a mesma coisa naquela ocasião, alma e espírito, né? Porque aqui ele diz, eu vou repetir, cuide da alma. A alma imortal, indestrutível e sempre renascida, para mim parece ser o espírito isso, mas tudo bem. Razão moral, espírito pensante e sede da consciência é a manifestação do divino no homem. Preocupar-se com a alma sem descuidar do corpo, mantendo-o saudável e ágil, é afastá-la do perigo dos prazeres mundanos, fáceis e enfermos que embotam os sentidos. Esses prazeres mundanos, embotar significa anestesiar os nossos sentidos, anular os nossos sentidos. Cuidar da alma só é perfeito com autoconhecimento. Conhecimento purifica a alma, liberta-a das ilusões fáceis, do julgamento precipitado e passional do próximo. Profundo isso. Isso vai ficar também disponível para ser lido depois no site do nosso grupo no Facebook. Algum comentário? Então, é isso aí. Então, por isso que eu estou chamando a atenção. O Jorge afirmou que a alma não é imortal. Depende, né? Não é que não seja imortal. Tem alma que vive para sempre. Esse é um assunto ainda que nós temos muito que explorar ele, alma e espírito. A Simone diz, cuide de seu jardim, isso é para todos os dias. A Adélia diz que diz o Jorge que é perecível a alma e só aí que deu a confusão. Isso aí. Passando para dar um oi a Silvana, bom dia. Ele fala do espírito, não. O nosso saber, ele fala do espírito. A Cleonice diz que vivemos o exercício de aprender, por isso argumentamos para aprender o cuidado que temos que ter e não nos fechar como sabedores. Tudo isso está ligado ao ego alma, isso. Esse é um bom tema para a gente abordar com o Jorge depois. O segundo preceito, assim, digamos, as lições do socratismo é tome conta da sua vida. Tomar conta da própria vida é estar em harmonia com a vontade divina que concedeu a cada pessoa a noção de deveres éticos perante si e perante a sociedade em que vive. A arte de viver passa necessariamente pela incansável missão de ver a vida como uma dádiva preciosa demais para ser descuidada. Nós temos essa consciência? Pouca gente tem. Tomar conta da própria vida é estar em harmonia com a vontade divina que concedeu a cada pessoa a noção de deveres éticos perante si e perante a sociedade em que vive. E aqui ele não está falando de religião nenhuma, ele está falando do feeling, do próprio feeling. O autoconhecimento nos leva a ter essa noção, essa consciência dessa harmonia com a vontade divina. Que vontade divina é essa? Eu acho que é viver de acordo com os preceitos da lei. Que lei é essa? Se você não conseguir se conectar com a lei, você não vai saber, nem eu, nem você, nem ninguém. Então isso nós temos que tomar conta da nossa vida, como ele diz. A arte de viver passa necessariamente pela incansável missão de ver a vida como uma dádiva preciosa demais para ser descuidada. Muitos de nós descuidamos da nossa vida e a única coisa que a gente tem aqui para manifestar nesse plano físico. Estamos adquirindo, claro, bom, tudo bem. A terceira lição do socratismo fala sobre a liturgia da amizade. O bom amigo é solidário na dor, mas principalmente cúmplice e entusiasmado na alegria. Nenhuma outra forma de diálogo é mais elevada como a que ocorre entre amigos, mas só pode ser amigo verdadeiro quem se despe de tudo que superficial e passageiro nas relações humanas. O indivíduo isolado, sem amigos, indiferente às relações humanas, pouco ou nada contribui para o aperfeiçoamento da sociedade em que vive. Isso ele dizia 2.500 anos atrás. E hoje as pessoas têm... Essa palavra é muito mal usada, a questão do amigo, né? O que nós mais temos é colega, é conhecido. E nós não temos nem
Temos sim, temos. Eu não posso ousar dizer isso, nós não temos condição de avaliar o que é uma amizade, né? Amigo é algo muito superior a bater um papinho, a jogar a conversa fora, a fuxicar, a emprestar dinheiro quando está em dificuldade. Isso aqui não. A amizade é algo muito mais só quem tem amigos sabe o que eu estou falando, né? E vou repetir: o bom amigo é solidário na dor, mas principalmente cúmplice e entusiasmado na alegria. Nenhuma outra forma de diálogo é mais elevada como a que ocorre entre amigos, mas só pode ser amigo verdadeiro quem se despe de tudo que é superficial e passageiro nas relações humanas. Aquele indivíduo isolado, sem amigos, indiferente às relações humanas, pouco ou nada contribui para o aperfeiçoamento da sociedade em que vive. Então você sempre, esse negócio de você viver isolado, viver sozinho, você não está contribuindo em absolutamente nada para a sociedade que você vive. Ok? Você se encontrar internamente, você viver o seu tempo sozinho, os seus momentos de solidão, isso é importante, mas para a sociedade é necessário o intercâmbio com as outras pessoas. A Lisa diz que o ser humano tem que interagir mesmo, senão ele não se educa. A Lígia diz que amigos são raros, mas existem, são seres especiais que nos aceitam com defeitos e virtudes. Eles nem veem, o amigo não vê defeito nem virtude, ele só vê virtude em você. A Adélia diz o seguinte: é difícil avaliar no meu caso, quero só te falar do divino, do que está ligado à lei. Como vou ter amigos se ninguém quer isso? Só quer cerveja, futebol, churrasco, farra. Essas coisas não me interessam, mas não se preocupe, Adélia. O verdadeiro amigo você vai encontrar. Se você vibra amizade, se você vibra isso aqui que você procura, alguém vai captar isso aqui e eles vão se aproximar. Semelhante atrai semelhante, isso é líquido e certo. Rodrigo, quantos amigos de verdade eu tenho? Pixe, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Se alguém tiver a resposta, eu não tenho a resposta. O que eu tenho de conhecido é muita coisa. Eu tenho alguns amigos de verdade, tenho. Mas quantos eu não sei, né? Não sei. Esse é a maior riqueza de um homem, é a amizade. Amigo, deixa eu ver aqui. Amiga sublime, como você está oferecendo algo para o crescimento, mesmo sem nos ver. Obrigado. Boa pergunta, viu, Rodrigo? Gostei da sua pergunta. Essa pergunta cada um faça para si mesmo. Quantos amigos de verdade você tem? A Lígia diz: por isso que afirmei para a Adélia que eles são raros. A Adélia diz que espera. Pode esperar, Adélia, mas vibra isso. Ivana: tenho amigos verdadeiros e de valor que amo de paixão e daria a minha vida por eles. E a recíproca é verdadeira, Ivana? Né? Tudo bem. E que você talvez seja amiga de verdade, né? Que não espera nada de ninguém. Ser amigo não é concordar com tudo, diz a Simone. Délia diz que tem 2 ou 3 verdadeiros. 2 ou 3, nem isso ela tem certeza. Mas é assim mesmo aqui, ó. Pode haver amizade sem reciprocidade. A Cacilda diz: tenho muitos amigos, mas não coloco todos no mesmo patamar, porque cada um tem o seu jeito e maneira de pensar, e os respeito por isso. A Márcia diz: só tenho um amigo mesmo. Colegas, muitos. Eu tinha 7 amigos verdadeiros, não sei, diz a Silvana. Então, tá aí, ó. É bacana esse tipo de reflexão que a gente é obrigado a fazer, porque a gente pensa que. Então, vamos parar e pensar verdadeiramente o que nós temos, né? O que nós temos? E se nós não temos, por que a gente não tem? A gente não tem porque a gente não se permite, a gente não procura, também não é assim. O amigo não vai cair de paraquedas em cima do teu telhado, pô, né? Vamos seguir adiante. Outra lição do socratismo é a natureza do amor. O amor é a experiência que mais aproxima o homem do divino. Compreender a natureza do amor espiritual livra os amantes de desgostos. Olha que bonito. Levando-os assim a usufruí-lo em toda alegria e plenitude. Ao desejar o amor do outro, deve-se conhecer profundamente e não pretender privá-lo de nada que o impeça de ser ele mesmo. Amor também é renúncia, e ela deve existir quando ocorre a despersonalização dos amantes, quase sempre resultado da busca obsessiva pelo prazer físico em vez do espiritual.
Você podia dizer, seu Sócrates, esse cara sou eu, isso é 2.500 anos atrás. Para que a relação amorosa não se transforme em fonte de frustrações e ódio, os amantes precisam tomar diversas cautelas. E é aí que entra o exercício da razão, dominando o jugo da paixão. Entre elas, a principal é afastar a inveja, quando um deles está numa posição intelectual, social ou financeira mais alta. Pois a inveja é o veneno que destrói os mais sólidos relacionamentos. Grande Sócrates, grande Sócrates. Alguma coisa misteriosa lateja neles, sempre voltada a destruí-los. E é contra ela que os apaixonados precisam lutar incansavelmente. É ela que leva o amante a sentir alegria com a desgraça de quem ama, e igual tristeza com suas conquistas. Um sentimento inexplicável que, nascido num lugar sombrio além da alma, está além da inveja. Profundíssimo, profundíssimo, profundíssimo. Eu nem vou repetir por causa do horário, mas vocês vão ter condição de reler aqui a natureza do amor segundo Sócrates. A Lisa diz que tem que evoluir muito nesse campo. Parabéns por ter consciência disso. O importante não é quantos amigos. Na verdade, Marinês, quem tivemos muitas ilusões a qualquer momento, até nós sabotamos em nossa essência. Somos até cruéis conosco por nossa ignorância, diz a Cleonice. Cândido, a lei entendida aqui apenas funciona ou ela julga para corrigir? Não sei te responder como é que a lei age. Mas dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Marisa de BH diz: a paixão é devastadora e necessária para ser sublimada no nosso caminho de evolução. Com certeza, sublimada ela é necessária, devastadora ela é também. A Lisa, estou no jardim da infância, diz a Lígia. Olha, a Adélia da Mata diz que vive esse amor há 34 anos. Parabéns, muito bem. A Adélia está aqui, ó. André, cada vez mais me surpreendo com as palavras de Sócrates. Aí é que está. Isso que é. Puxa, ninguém tem nome à toa, ninguém passou por aqui à toa. Tem gente que deixou tudo para nós aqui. Tudo bonitinho. Aproveita. Nós passamos, escrevemos, deixamos tudo para vocês. Pegue isso aí e leve adiante. Está aí. Então, seguir. Quinto. Lição do socratismo. O que é ser livre? A liberdade implica o domínio das paixões. Olha aí, ó. Sempre é espreita para desvirtuar a conduta moral que brota do interior do indivíduo. O prazer sensual e a intemperança são outros inimigos da liberdade. É isso aí. A liberdade implica o domínio das paixões. Estas estão sempre à espreita para desvirtuar a conduta moral que brota do interior do indivíduo. O cara está numa boa. O cara que eu digo, o ser humano, a pessoa, o homem, a mulher, está bem, está no seu caminho, está na sua. De repente, vem a tal da paixão, cutuca, bate na porta dele, dela, ele endoida, porque paixão você sabe como é que é, cada um deve ter tido a sua paixão na vida. E é isso que faz a gente desvirtuar da conduta moral, porque paixão a gente quer usufruir, quer aproveitar daquilo, né? O prazer sensual e a intemperança são outros inimigos da liberdade. Ô grego, mas como é que nós vamos sublimar isso aqui? Aproveita, então faz tudo o que tem que fazer. Já disse, já não foi a primeira vez que eu digo. Faz tudo o que você tem que fazer. Você tem muita sensualidade ainda, está muito preso nessa área ainda, vai lá, escolhe um parceiro, faça o que você tem que fazer, desgaste tudo que você tem que desgastar nisso aqui, resolva essa questão para depois você pleitear, seguir adiante, né? Porque não adianta ficar cheio das vontades, chegar lá na frente. Eu já disse, vai ser cobrado. A Adélia diz que a ética tem que ser maior que a paixão. Na prática, a teoria é outra. Quero ver isso aí. Quando aparece a paixão, eu quero ver a turma pensar em ética. Nossa, mas está certo, não digo que está errado. Sexto, quando transgredir é salvar-se. Nenhuma lei deve ser obedecida se for injusta. Nenhuma regra deve ser obedecida se desprezar a virtude. Nenhum regime político deve ser obedecido se for tirânico e assassino. O transgressor não é um inimigo da ordem social.
mas amigo da sabedoria e da verdade. Portanto, aquele que transgride o que impede de viver bem, está no caminho correto da salvação de si mesmo. Portanto, aquele que transgride o que impede de viver bem, está no caminho correto da salvação de si mesmo. Você tem que transgredir aquilo que te impede de viver. Você tem que ter coragem de assumir todas essas coisas. Nenhuma lei deve ser obedecida se for injusta. Nenhuma regra deve ser obedecida se desprezar a virtude. Nenhum regime político deve ser obedecido se for tirânico e assassino. Está bem claro isso aqui. Mas, Grego, desde o conhecimento sobre sexualidade passado pelo Jorge, me sentiria uma Eva se me declarasse um homem. Eu não sei o que ele passou, o Jorge passou sobre sexualidade. A Viviane diz: todos nós temos o conhecimento em nós, só que cada um com a sua própria terminologia, e cada um discute para provar que a sua terminologia é certa. Não tenha dúvida. Aí é que está. É quando... conhece-te a ti mesmo, Sócrates disse, né? Se a gente não se conhece, ficar discutindo coisas nossas mesmo, deixar o nosso ego falar mais alto, né? Às vezes a gente tem o conhecimento, mas o ego embota esse conhecimento. Lisa, estou ardendo no mármore do inferno, mas estou tentando. Lisa, ninguém tem... Você não está errada, você não está sendo julgada, nem a coisa absoluta. Você está no seu processo, o processo de cada um que nós já tratamos aqui. Não tem nada, ninguém é mais santo do que ninguém. Cada um no seu processo. Hoje, cada um tem mais necessidade aqui. A Lígia disse que vai junto no inferno. Então tá aí, já tem companhia. Entendeu? Então não é assim ao pé da letra. Não é assim. Isso aqui, ninguém está aqui, não se transforma em santinho da noite para o dia. Né? Nada disso. E nada é errado. Errado está na cabeça. Sétimo, o indivíduo e o cidadão. Na mesma pessoa, cidadão e indivíduo podem ter uma convivência pacífica e enriquecedora, desde que o indivíduo desempenhe criticamente o papel de cidadão, ou seja, ultrapasse-o para não se sujeitar às expectativas da comunidade e principalmente ao se preservar de tudo que possa desviá-lo do caminho das virtudes de autocontrole, da coragem, da intuição e da sabedoria. Vou repetir. O indivíduo e o cidadão. Na mesma pessoa, cidadão e indivíduo podem ter uma convivência pacífica e enriquecedora, desde que o indivíduo desempenhe criticamente o papel de cidadão, ou seja, ultrapasse-o para não se sujeitar às expectativas da comunidade e principalmente ao se preservar de tudo que possa desviá-lo do caminho das virtudes de autocontrole, da coragem, da intuição e da sabedoria. Algum de nós é capaz disso? Discernir o indivíduo do cidadão, ou fazer os dois conviverem bem? Tá? Muito bem. Não, aqui ainda estão ardendo no inferno as mulheres aqui. O seguinte, não se leve a sério. Oitavo, viver com seriedade e ao mesmo tempo não se levar a sério são conceitos complementares. Viver com seriedade significa ter caráter firme e incorruptível, ter opinião própria, amparada por argumentos racionais e um profundo sentimento de vergonha que impeça a prática de atos contrários à dignidade humana. É fácil reconhecer quem se leva a sério superior aos demais. É incapaz de um gesto de humildade, é arrogante e presunçoso e não admite seus erros. Hein? Você se parece com algum deles? Estamos caminhando, isso é o que me salva. Tá, as mulheres aqui ainda estão se encontrando no caminho do inferno aqui, um monte, hein? Puxa vida, tem nada não, vão todas se salvar, fiquem tranquilas aí. Nossa, que não existe sentimento de culpa, isso é muito natural. Isso prova o quanto ainda vocês não estão resolvidas nessa área. Isso é normal, natural, não tem problema nenhum. Agora, dignifiquem o seu corpo, respeitem o seu corpo, né? Isso é importante. O seu corpo é o seu templo. Nono, tenha somente o necessário. O homem que se conhece verdadeiramente, mediante o exame e a prática da virtude,
está livre da tentação de possuir bens materiais além dos estritamente necessários para viver. Senão, quanto mais tem, mais sente vontade de possuir, mais numa ânsia ilimitada de satisfazer-se sem o conseguir. Importantíssimo isso. O homem que se conhece verdadeiramente mediante o exame e a prática da virtude está livre da tentação de possuir bens materiais além dos estritamente necessários para viver. Ficou claro isso aí? Estamos em estado de arrogante sermos, se nada sabemos. Arrogância, sim. Coloquei essa mulherada engraçada. Está tranquilo, está na paixão platônica, se é que isso existe, muito bom o que foi dito, é o desejo da Simone, isso, é assim. Esse é importante, a questão dos bens materiais. Possuir bens materiais além dos estritamente necessários para viver. Tem muita gente que acha que nem isso pode ter. É aquela questão do espiritualista achar que tem que abrir mão de tudo. Isso é conversa fiada, isso é burrice. Você tem que ter bens materiais, os estritamente necessários para viver, e quanto mais você tem vontade de possuir. Isso é verdade. Sócrates já dizia isso 2.500 anos atrás. A Adélia diz que o consumo tem que ser dominado, sem dúvida. Tem que ser observado, trabalhado. É que nem diz o Jorge, assim, você comanda o consumo e não o consumo comandar você. E finalizando, Sócrates, o 10º, diz o seguinte, a 10ª lição do socratismo: viva a arte de morrer. Só quem não dedicou a vida a ver na morte a libertação da alma do corpo se atormenta com a sua chegada. Vou repetir. Só quem não dedicou a vida a ver na morte a libertação da alma do corpo se atormenta com a sua chegada. Quem durante a vida se dedicou a examiná-la, cada dia vê na morte a suprema purificação. Ela o separa sempre do corpo, fonte de sentimentos impuros contra os quais não mais precisará lutar, e tudo aquilo que o molestava. Por isso é que somente depois da morte, livre do entorpecimento do corpo, o homem atingirá o verdadeiro conhecimento. É a alma que o guiará, de forma pura, em direção ao discernimento da verdade. Morrer exige aquela sabedoria que, brotando da coragem, anula o terror de mergulhar no desconhecido e de saber que com o fim dos infortúnios também se extinguirá a memória das coisas terrenas. Preparar-se para a morte é o contrário da sua negação, é transformá-la numa companhia, tendo-a sempre presente na vida diária. Senhor Sócrates, me desculpe, mas nós ainda não estamos absolutamente, eu digo, a maioria das pessoas, nós não estamos ainda acostumados com essa palavra ainda, e ainda conviver com isso diariamente é uma tormenta para o ser humano. Mas ele diz aqui, o 10º, depois vocês vão ler, que eu vou disponibilizar daqui a pouquinho: viva a arte de morrer. Você ter essa consciência não é fácil, não. Essa consciência, diz a Cleonice, a Adélia diz primeiro, temos que ter personalidades e dominar nossas necessidades. A Cleonice diz, essa coisa pula que é uma loucura. A Cleonice diz que... Nossa, pula demais. Bom, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa consciência de não sermos consumidos pelo consumo nos traz o necessário e nem bem entendemos como isso se dá. A Adélia diz que já faz isso há um bom tempo. Sempre digo que tinha que ser matéria da escola primária, entender a vida com a morte. A Ivana diz: difícil não visualizar a morte todos os dias. Acho que apesar de acreditar em uma espiritualidade é muito difícil. Eu acabei de dizer isso. Lisa: eu sou a vida e a ressurreição da minha vida. A Lígia diz: nessa aí estou livre do inferno, não sou consumista, às vezes sou até criticada por amigas por ser simplista demais. A Marinês diz que viver a arte de morrer seria o desapego, certo? Não sei. A personalidade não aceita a própria morte também. Já fizemos vida inteligente,
morte, pós-morte, morte 1, morte 2, e eu acho que o assunto ainda é muito complexo para nós aceitarmos, né? Viver a arte de morrer, o Sócrates diz aqui. Então não é fácil. O nosso cotidiano aqui, além da gente tentar seguir esses preceitos de Sócrates, por exemplo, que todo mundo concordou que são verdadeiros, nós temos uma série de coisas que ainda estão enraizadas aqui há éons, né? Que nos passaram e ainda tem memória genética, memória celular. Então o trabalho realmente é da mesma forma como nós, homens, um espermatozoide vencedor, para pegar aquele óvulo feminino, 2 vencedores criaram outro vencedor, né, entre milhões ali. Eu acho que também é uma corrida de vencedor a você chegar à iniciação, à sublimação, à elevação, como é que eles dizem, a neutralidade. É difícil pra caramba. Não vem dizer que é muito fácil isso aqui, não é. É possível? Mas é complexo pra caramba. E nós temos que ir devagarzinho, fazendo apologia do beija-flor no incêndio, né? Parece que não vai apagar, é assim que eu vejo. Mas só que você está fazendo a sua partezinha, né? Jogando uma aguinha lá no meio daquele baita incêndio. Um dia, se um monte de beija-flor jogar aguinha, quem sabe a gente apaga tudo. Existe beija-flor para isso tudo? Existe, né? Tem uns que têm medo, tem outros que não têm. Tem uns que sabem onde é que tem água, tem outros que não têm. O que eu falei aí, Lígia? O que eu falei? A palavra que eu não tenho nada escrito ou decorado aqui para poder repetir a palavra que eu falei. Não sei. Então é isso. Barulhos sensacionais aqui no Vida Inteligente. Aqui é isso aqui. Mas faz parte, né? Bom, então eu quero encerrar aqui o nosso programa de hoje agradecendo a todas aquelas pessoas que contribuíram. Tivemos uma contribuição financeira esse mês, no final de abril, no final de março, início de abril. Muito obrigado mesmo para aquelas pessoas que contribuíram. Isso vai ajudar a nós melhorarmos aqui a banda e aquilo que nós nos comprometemos. E de coração a gente só pode agradecer. A gente, quer dizer, eu estou aqui, não é quem mais? Não tem. Eu e todos aqueles que me ajudam aqui no astral, se é que tem astral, se não sei o que, né? Eu estou aqui, mas eu estou aqui, então somos nós, né? Meu muito obrigado de coração mesmo, de coração. Isso aí. E aqueles que não puderam e não fizeram, obrigado também, tá? Então, tá com fundo musical? Onde tá? Fundo musical, isso. Aqui tem de tudo, mas é por isso que é Vida Inteligente, por isso que é diferente, né? Não é em estúdio, aqui tem batida de porta, olha aqui, olha que lindo, olha, isso aqui, pleno horário comercial, fazendo fundo, então aqui tudo é permitido, mas tudo bem, então aqui é importante que nós estamos com saúde e amizade, então eu quero que vocês tenham um lindo dia e amanhã nós vamos falar sobre crenças, tá? Então um fraterno abraço e um feliz sempre.